Como é que nós medimos o movimento de um corpo? Talvez a primeira resposta seja a gente pensar da maneira mais óbvia. Ah, Danilo, com a velocidade. Só que eu proponho para você uma reflexão bem rápida. Imaginem dois veículos numa estrada reta, os dois veículos desenvolvendo o movimento com a mesma velocidade. Só que imagina que um desses veículos seja um caminhão bem pesado e o outro seja um carro mais leve, um com massa maior que o outro. Qual desses veículos causaria maior impacto ou maior estrago numa colisão? Talvez a resposta seja óbvia, né? O caminhão. Se os dois estão andando com a mesma velocidade, o caminhão vai causar muito mais estrago. Você percebe que esse estrago tem a ver com a energia dissipada durante a colisão? E o que isso tem a ver com a quantidade de movimento do corpo? Será que o movimento de um corpo pode ser única e exclusivamente definido pela sua velocidade? Essa reflexão foi feita por René Descartes no século XVII e ela trouxe para nós como resultado a grandeza quantidade de movimento e a sua relação com uma das outras grandezas fundamentais da mecânica, que é o impulso. Hoje a gente vai fechar a primeira parte do curso de mecânica trazendo os conceitos da lei de Newton, trazendo os conceitos de trabalho e energia e criando um novo conceito, que é o conceito de impulso. Meu nome é Danilo, seja muito bem-vindo, você está numa aula de física do curso Azimuth. Fala moçada, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá que horas você estiver assistindo essa aula. Então vamos começar fechando a primeira parte de mecânica, como eu havia dito no vídeo de introdução, falando de um assunto que na verdade, pessoal, é quase que uma releitura das leis de Newton com outro linguajar. Não sei se vocês sabem, mas os estudos relativos a movimento eles são muito antigos, né? Aristóteles já definia movimento como sendo um estado de um corpo. E que esse estado podia ser modificado quando você aplicava a ele uma força. O conceito de força, o conceito de movimento, ele é bem antigo. E a gente tem dois momentos na física que mostram como duas pessoas, de maneiras totalmente diferentes, vão explicar a mesma coisa, né? Newton atribui a força como sendo um agente responsável por mudar o estado cinemático do corpo. René Descartes vai fazer uma leitura muito parecida. Ele vai definir a grandeza quantidade de movimento e vai relacionar a variação dessa quantidade de movimento com uma outra grandeza vetorial, que é o impulso. Então a gente vai falar hoje sobre quantidade de movimento variada e sobre o que faz a quantidade de movimento variar, que é o impulso. Danilo, que tipo de exercício eu posso perceber a aplicação direta da quantidade de movimento? Gente, os exercícios que a gente vai trabalhar vão basicamente estudar quase a mesma coisa que a lei de Newton, inclusive alguns deles podem ser resolvidos por lei de Newton. Agora, a grande sacada do impulso e da quantidade de movimento é que a partir do teorema do impulso que a gente vai desenvolver na aula, a gente consegue trabalhar com problemas de colisões. Então, a palavra que vai reger a história toda é colisão. Os exercícios que a gente tem de vestibulares cuja resolução dependem do impulso, da quantidade de movimento, são exercícios de colisão de veículos, bolinha de tênis batendo na parede, projétil acertando um alvo, bolinha de sinuca, tem um monte de situações relativas às colisões. Aquilo que a gente não consegue explicar pela lei de Newton, né? É muito difícil você tratar problemas de colisões usando só a segunda lei de Newton. Tem momentos em que a gente vai precisar usar o teorema do impulso. Tranquilo? Então, na primeira parte da história, a gente vai definir a grandeza quantidade de movimento, vamos falar um pouquinho das características dela, e aí vamos emendar com o princípio da conservação da quantidade de movimento. Vocês já perceberam na física e na química que coisas se conservam, geralmente coisas que estão relacionadas com energia. Então a gente falou no módulo passado sobre
trabalho, energia, sistema conservativo, sistema dissipativo, vocês vão ver que de uma certa maneira a gente vai fazer uma leitura novamente desse tipo de situação, tá bom? Então olha só, para a gente começar, vamos falar de quantidade de movimento. Primeiro, vamos imaginar um corpo, tá? Livre de ação de forças. Esquece peso, esquece normal, esquece qualquer tipo de força. Vamos imaginar um corpo andando em movimento retilíneo uniforme, ou seja, resultante de força zero pela primeira lei de Newton. Tudo bem? Só que esse corpo tem uma massa que eu conheço e tem uma velocidade. Descartes define a quantidade de movimento, e na época ele não usa o termo quantidade de movimento, ele usa o termo momentum, em latim, que traduzindo para cá é momento. A física trabalha com dois tipos de momento. O momento linear, que é o que a gente vai chamar de quantidade de movimento, e o momento angular. Eu vou falar um pouquinho sobre momento angular só para você saber o que é. Mas no ensino médio, tirando os vestibulares do tipo ITA e IMEAFA, você não vai precisar estudar movimento angular. O momento linear sim, tá bom? Então olha só, a gente vai definir a quantidade de movimento, e aí uma coisa importante é que ela é uma grandeza vetorial. Por isso que é importante a gente falar primeiro dessa situação. Por quê? Se eu quero definir uma grandeza vetorial, eu tenho que definir três coisas. O módulo, direção e sentido. Ok? Muito bem. Como é que eu defino o módulo da quantidade de movimento? Ou momento, tá? Vamos colocar aqui esse nome porque vale a pena a gente citar. Momento linear. Tá? O momento linear você já vai entender por que ele chama linear, e aí depois você vai entender o momento angular, tá? Olha só, esse corpo tem então uma velocidade, uma massa, o módulo da quantidade de movimento vai ser dado por m vezes v. Pronto, acabou. Ou seja, para que eu descreva a quantidade de movimento, e aí presta atenção nessa expressão bonita, quantidade de movimento. A quantidade de movimento parece ser uma grandeza que tem uma relação com energia. Tá? Ela mede a velocidade do corpo, mas ela também vai multiplicar essa velocidade pela massa. Então, voltando no vídeo de introdução, por que o caminhão faz um estrago maior do que um carro quando ambos colidam num obstáculo, por exemplo? Porque a quantidade de movimento do caminhão é maior, mesmo ele estando com a mesma velocidade. Né? Para corpos de mesma velocidade, eu terei uma quantidade de movimento maior para o corpo de maior massa. Agora, você pode ter situações diferentes, né? Corpos muito pesados andando lentamente. E aí você tem uma quantidade de movimento reduzida. Sabe onde isso pode parar? Olha que interessante. No conceito de temperatura. O conceito de temperatura não está atrelado à energia cinética de moléculas. E a energia cinética tem a ver com velocidade e massa. Quer dizer, você pode ter moléculas com bastante energia cinética, mesmo se movendo lentamente. Mas elas teriam, por que teriam tanta energia cinética? Porque tem massa maior. Então você pode ter moléculas grandonas se movimentando devagar e moléculas pequenininhas se movimentando rapidamente. Em ambos os casos você pode ter quantidades de movimento maior. Por isso que não é interessante falar que temperatura tem a ver com velocidade só. Existe também o componente de massa das moléculas que tem que ser levado em consideração. Uma molécula mais pesada, uma molécula mais leve. Percebe como a física pinça algumas coisas na química e vice-versa? Tudo bem? Então, ó, o módulo, quantidade de movimento, mv. Gente, dá uma olhada que o módulo é igual à massa, que é uma escalar, grandeza escalar, multiplicado pela velocidade, que é uma grandeza vetorial. Toda vez que um vetor é definido por um escalar vezes um vetorial, a direção e o sentido dele vai ser exatamente o desse vetor. Então eu vou escrever aqui assim, ó, os mesmos da velocidade. Então quer dizer, se o corpo está indo para a direita num vetor horizontal, eu terei aqui um vetor que também apontando para aquela mesma direção e sentido. E aí, falou em vetor, você fala em soma vetorial,
você fala em decomposição de vetores, você fala sobre regra do paralelogramo, lembra a aula 3 presencial. Aliás, recado para os senhores e senhoritas, eu estou gravando as aulas de Física e Química para o curso SEMI e eu vou gravar uma aula de vetores. Eu sugiro que vocês assistam novamente essa aula, sobretudo quem tem dificuldade no assunto, porque agora a gente está entrando de cabeça, gente, no mundo vetorial. Terminando aqui, a gente entra na parte de eletricidade, que a gente vai usar bastante vetor também. Então é hora de correr atrás disso. Tudo bem? Ô, gente, vamos lá. Vamos falar de unidades? Vamos falar de unidades? No SI, a quantidade de movimento é definida em quilograma vezes, quilograma, massa no SI, vezes metro por segundo. Tá bom? Quilograma vezes metro por segundo, ou quilograma vezes metro vezes segundo a menos 1. Tranquilo? Ô, gente, só uma observação. Ops. Para corpos com movimento rotacional, definimos também o momento angular. Tá? Para pensar um pouquinho. Imagina um corpo girando. Tipo um elétron. Tipo um elétron. O elétron tem massa e tem velocidade, não tem? Quando a mecânica quântica percebe que o elétron tem movimento rotacional, ela vai definir uma grandeza chamada momento angular. Grosso modo, assim, sem entrar muito na discussão, o momento angular é quase como um momento linear. Só que é m vezes ômega, por conta da velocidade de rotação. Esse momento angular é um dos fatores que explica, não sei se vocês sabem disso, a perda de velocidade de rotação da Terra. Vocês sabiam que a Terra está perdendo velocidade de rotação? O que significa que lá no limite nós teremos dias mais longos? É claro que não vai acontecer isso amanhã. Esse tipo de perda de rotação acontece por conta de uma troca de momento angular entre a Terra e a Lua. Os dois corpos estão fazendo isso aqui e estão trocando momento. Inclusive, não sei se vocês sabem que existe um planeta que tem rotação contrária aos demais. Uma das hipóteses para essa rotação contrária é que por conta de trocas de momentos angulares, esse planeta teve a sua velocidade de giro alterada a um tal ponto que ele começou a voltar. Então, esse conceito de momento, ele é muito louco na física. Graças a Deus, a gente não estuda momento angular. Nem queiram estudar, gente, porque é um negócio bem complicado. O momento linear você vai ver que já é meio chatinho. Tá bom? Tranquilo? Tá, agora vamos falar um pouquinho sobre esse momento, ou essa quantidade de movimento. O negócio é o seguinte, lembra que princípios são coisas que eu não consigo provar matematicamente. Eu consigo, a partir de um conjunto de argumentos, provar de maneira convincente de que aquilo que eu estou falando é verdade. Então você tem o princípio da conservação da carga, o princípio da conservação da energia, e agora nós vamos trabalhar com o princípio da conservação da quantidade de movimento. E na química a gente tem o princípio da conservação da matéria. Né? Olhando para esse monte de coisas que se conservam, a gente começa a pensar que a natureza realmente é um grande processo. As coisas estão acontecendo, mas tem alguma coisa nesse mundo de Deus que se conserva. Né? Muito bem, para vocês entenderem esse negócio da conservação da quantidade de movimento, vamos imaginar uma situaçãozinha. Imaginem que eu tenho uma bolinha com uma massa qualquer se movimentando com uma velocidade VA. Então, esta bolinha, ela terá um QA, ou seja, uma quantidade de movimento que é MA vezes VA. Tudo bem? E a bolinha B está parada. Está parada. Ela está ali quietinha, então a bolinha B ela tem QB igual a 0. Tudo bem? Acontece o seguinte, vamos imaginar que uma bolinha vai bater na outra. Olha a colisão acontecendo aqui. Quando uma bolinha bater na outra, você tem duas situações possíveis. Vê se você concorda comigo. Vem cá. Situação número 1. Bolinha A para.
Presta atenção que eu escrevi V' A igual a 0. V' porque é a velocidade depois da colisão. E a bolinha B vai ganhar velocidade. VB. Qual vai ser a velocidade dela, Danilo? Essa é uma das perguntas que a gente responde. Tá? Só para você sentir como a coisa vai evoluindo. A partir do que a gente vai definir na aula de hoje, é esse tipo de pergunta que você vai responder daqui a pouquinho. Qual é a velocidade da bolinha B se a bolinha A parou? Né? Pensa naquelas jogadas de sinuca que a gente tem. Então aqui eu tenho isso, ó. Tá? Agora tem uma outra situação que pode acontecer. Pode acontecer, quem já jogou sinuca sabe do que eu tô falando. Você bate na bolinha, a bolinha A continua andando e a B também. Você tem isso aqui. A com V' A diferente de 0. Tá? E B com velocidade V' B também diferente de 0. Agora para pensar um pouquinho, gente. Você concorda que nos dois casos a bolinha A ficou mais lenta do que ela já era? Uma coisa que é muito difícil de você imaginar é essa bolinha A, depois da colisão, ficando mais rápida. É um negócio meio absurdo. Aí você fala assim, Danilo, então quer dizer que a bolinha A perde quantidade de movimento? Sim. O corpo A, vamos escrever aqui, o corpo A perde quantidade de movimento. Aí eu te pergunto, para onde foi essa quantidade de movimento? E sabe por que eu estou falando isso para você, gente? Porque a quantidade de movimento está intrinsecamente relacionada com a energia. Tanto é verdade, não é a mesma fórmula, mas depende de massa e velocidade. Então se um corpo perde quantidade de movimento é porque ele perde energia. E para essa energia foi para onde? Ela foi para o corpo B. Então, ao perder quantidade de movimento, o corpo B ganha. Porque para pensar. Tanto num caso como no outro, o corpo B ganhou quantidade. Então a gente tem aqui uma situação muito importante, que é uma transferência da quantidade de movimento. Quando há um choque entre corpos, eles trocam momento. É assim que se fala. Chique, da física. Vou trocar momento com o corpo. Sabe o que é trocar momento com o corpo? Bater no corpo. Só que existe uma forma da gente, vamos dizer assim, adotar como premissa de que esta quantidade de momento ou quantidade de movimento que o corpo A perde, o B ganha. O corpo B ganha quantidade de movimento. Tá bom? Você fala assim, Danilo, isso é sempre verdade? Eu estou desconfiando. Aí tem uma premissa. Qual é a premissa? Vocês lembram que para definir quantidade de movimento, eu parti da ideia de que o corpo estava sem força nenhuma? Se o corpo está sem força nenhuma, você concorda que a velocidade dele é constante? Portanto, a quantidade de movimento também o é? Então nós vamos adotar que esses corpos não têm ação de forças externas. É claro que durante a colisão vai haver uma força trocada entre os corpos, só que essa força é interna. Tudo bem? Forças internas não aceleram sistemas. Lembra dos exercícios de lei de Newton? Então para pensar um pouquinho. Para que isso aconteça, é preciso que o meu sistema esteja livre de forças externas. Então, condição. Se o sistema for isolado, e aí você fala assim, Danilo, o que é um sistema isolado? É um sistema livre de forças externas. Então fica muito atento a isso. Para você aplicar o princípio da conservação de quantidade de movimento,
a gente vai dizer que o sistema é isolado. O sistema isolado não tem ação de peso, força gravitacional, nada disso, tá? Aí a gente entra também naquele comentário que eu sempre faço em aula, né? É um sistema ideal, ok? São sistemas que funcionam bem para partículas pequenas, que não sofrem ação de campos gravitacionais, ou que essa ação seja muito pequena, não tenha campo elétrico para atrair, nada disso. Tá? Então, ó, condição. Se o sistema for isolado, eu posso dizer o seguinte, ó. QA. Deixa eu fazer aqui já. Ó. QA mais QB. Cadê a caneta vermelha? Aqui. QA mais QB. O que é QA mais QB? São as quantidades de movimento dos corpos A e B antes da colisão, ok? Eu vou então chamar isso aqui de Q antes. Essa quantidade de movimento, ela vai ser igual à quantidade de movimento Q'(A). Danilo, o que é Q'(A)? É a quantidade de movimento do A quando a velocidade dele mudou. Então, se você comparar isso aqui, ó, vem cá, essa quantidade de movimento do A depois com a quantidade dele antes, essa quantidade aqui de movimento é menor. Em compensação, a do B aumenta. Ah, então eu tenho isso aqui, ó. Pronto. Olha lá. QA mais QB, que seriam as quantidades de movimento antes da colisão, são iguais a soma delas à quantidade de movimento que eu tenho depois. Tá? Esse princípio, ele é um princípio que te permite responder perguntas daquele tipo. Tá? É muito fácil você perceber que o problema trata de quantidade de movimento, porque ele vai envolver choques. Tá? Ele vai envolver situações em que um corpo colide com o outro, ele pode bater e voltar. Aqui nós vamos abrir uma brecha para situações bem complexas, porque eu posso ter colisões unidimensionais, como aquelas que vocês estão vendo ali, ou posso ter colisões bidimensionais. Imagina dois corpos fazendo isso, ó, tum e tum. Você tem uma variação do vetor velocidade. Quando a gente trabalha com colisões em uma dimensão, a velocidade pode mudar só o valor ou ela pode mudar o sinal. O corpo pode bater e voltar, a velocidade vem positiva e volta negativa. Isso tudo a gente vai explorar nos exercícios. Então aguenta aí que a gente chega lá. Tudo bem? Deu para entender um pouquinho? Olha só, no item 1.2, a gente vai usar a quantidade de movimento para primeiro fazer uma releitura da segunda lei de Newton, e a partir dessa releitura a gente vai definir a grandeza e impulso. Porque para pensar um pouquinho, como é que eu vario a quantidade de movimento de um corpo? Você tem que variar a velocidade, Danilo. Como é que eu vario a velocidade? Eu aplico uma força. Quando eu aplico uma força, eu estou provocando uma aceleração. A velocidade vai variar. Existe uma grandeza que mede o tempo que essa força ficou agindo, que é o que a gente vai chamar de impulso. Vamos falar sobre isso no item 1.2? Então, no item 1.2, a gente vai mostrar a lei de Newton, só que com uma outra roupagem. Vamos lembrar que tanto Descartes como Newton falam muito sobre aquela história da mudança do estado cinemático, né? Como é que condições levam o corpo, por exemplo, a sair do repouso para o movimento? Ou então, que condições levam o corpo a trocar o módulo, a direção, o sentido da velocidade? Como é que isso funciona? Newton atribui essa mudança no estado cinemático à existência da força. A gente vai perceber que, pela teoria de Descartes, a gente consegue relacionar o impulso e a variação da quantidade de movimento. Então, para vocês entenderem melhor essa história, vamos imaginar uma situaçãozinha aqui. Olha só, eu tenho uma bolinha com uma massa M, tá? A gente vai fazer algumas contas aqui. Então, uma massa M, A, depois a gente dá um valor para ela. E vamos imaginar que essa bolinha esteja se dirigindo na direção de uma parede com um vetor velocidade horizontal apontando para a direita. Eu chamei de VI esse vetor, ok? Ela bate na parede e volta. Quando ela volta com um vetor VF de mesma direção, só que sentido oposto. Então quer dizer, um estava indo para a direita, outro estava indo para a esquerda. Aí você fala assim, tá, então ela mudou, a direção ela manteve, o sentido da velocidade mudou, e pode ter mudado o valor da velocidade também. Pode ter mudado, pode ser que não, pode ser que sim, isso a gente não sabe.
O fato é o seguinte, para ela ter mudado o estado cinemático, a parede teve que aplicar nela uma força. Então veja só, a força trocada entre a parede e o corpo. Tá. Pela segunda lei de Newton, então existe uma aceleração. Se há uma aceleração, há uma variação da quantidade de movimento. Então, se eu olhar só para o corpo, ele tem uma quantidade de movimento inicial, que é m vezes vi, e aí a parede aplica no corpo uma força, o corpo também aplica na parede. Vamos lembrar que força sempre existe na forma de um par, ação e reação, até porque a força é um resultado de interação entre corpos. Então a gente não pode esquecer dessa situação. Então o corpo tem um QF, que é MF, VF. Na verdade a massa é a mesma. Não há mudança de massa aqui. O corpo tem a massa constante, tá? Esquece a história da parede, mas pensa que o corpo está sofrendo a ação de uma força. Essa força, ela age no corpo aqui, ó. Força do parede. Tá? Vamos lembrar que essa força, ela pode ser constante ou ela pode variar. Isso vai ter uma diferença na hora de eu trabalhar com o conceito de impulso. A gente chega lá. Agora, então, vamos parar para pensar o seguinte. Existe uma variação da quantidade de movimento do corpo, que é dado por Q final, menos Q inicial. Certo? Se eu jogar na conta que o ΔQ, a variação da quantidade de movimento, é mv, então fica assim, ó. Vê se você concorda. Tá? Aqui eu não vou dar muita importância para os valores, mas lembrem o seguinte, se para que eu faça essa conta dentro desse contexto, eu terei uma variação de velocidade. E aí, como a gente tem velocidade inicialmente indo para a direita, depois indo para a esquerda, a gente vai ter que considerar sinais, tá? Na aula de exercício, vocês vão prestar muita atenção nessa situação, que eu tenho que convencionar sentidos para poder trabalhar matematicamente. Por enquanto, eu só quero mostrar para vocês uma coisa, teoricamente falando. Gente, eu posso colocar a massa em evidência, não posso? Então, ó, ΔQ, que é a variação da quantidade de movimento, é a massa vezes VF menos VI. Tudo bem? Eu posso chamar VF menos VI de variação de velocidade? Então olha para cá. ΔQ é igual a M vezes ΔV. Tá? Lembra que variações de velocidade, quando se trabalha do ponto de vista vetorial, tem sistemas com regra de paralelogramo, tudo aquilo que eu falei para vocês na aula de vetor. Então, ó, fica ligado nessa aula, hein? Tá bom. Ah, então agora eu tive uma ideia. Presta atenção. Eu tenho uma igualdade aqui. Eu vou dividir os dois lados por ΔT. Olha o que vai acontecer. Dividir por ΔT. O que é ΔT, Danilo? É a variação do tempo. Que variação do tempo é essa? Para pensar. A variação de tempo é o tempo em que esta força agiu no corpo. A bolinha bate na parede, fica um tempo e volta. Essa variação de tempo é o tempo de interação corpo-parede. Essa interação é muito importante, ou melhor, não a interação. O tempo que ele fica interagindo é muito importante, porque para pensar, quanto mais tempo esse corpo for empurrado de volta, mais rápido ele volta. Percebem? Se a interação entre a parede e a bolinha é muito rápida, é muito curta, a força vai agir durante um intervalo de tempo pequeno. Interagindo durante um intervalo de tempo pequeno, ela não consegue variar tanto a velocidade do corpo. Percebe como tudo tem sentido? Agora eu vou fazer o seguinte. Vamos lá então fazer, ó. ΔQ dividido por ΔT igual a M vezes ΔV dividido por ΔT. Olha o que eu fiz.
Eu dividi por ΔT os dois membros da equação. Então eu peguei o ΔT dividindo aqui e peguei o ΔT e dividi aqui. Por que eu fiz isso? Porque eu percebo que ΔV por ΔT é a aceleração do corpo. Né? O conceito de aceleração não é a variação de velocidade pelo tempo? Ah, vê. Então eu posso fazer essas coisas assim, ó. Delta Q dividido por ΔT é igual a m vezes A. Agora, o que é m vezes A, pessoal? É a força resultante. Olha o que a gente está descobrindo. Olha o que a gente está descobrindo. Eu vou passar isso aqui escrito assim, ó. ΔQ sobre ΔT igual a força resultante. Vocês percebem que a gente está falando que a força resultante é capaz de provocar uma variação de quantidade de movimento por segundo. Ou seja, é claro que o tempo em que esta força atua será absolutamente relevante na hora de provocar a quantidade de movimento. É muito simples você pensar nisso. Pensa você empurrando um carrinho do repouso para o movimento. Se você fica 1 segundo empurrando ele, ele vai acelerar. Um tanto. Se você ficar 2 segundos empurrando ele, ele vai ganhar aceleração, mas essa aceleração vai atuar por mais tempo. Se ela atua por mais tempo, ele anda mais rápido. Ou seja, você está mostrando que o teu trabalho vai transferir energia. Vocês estão percebendo que as coisas estão ficando todas juntas? Energia, força, trabalho, é tudo a mesma coisa. Mecânica é uma coisa só, gente. É um jeito diferente de você falar aquilo. E mais ainda, olha o que eu vou fazer. Eu vou passar o ΔT multiplicando aqui. Portanto, ΔQ é igual à força resultante do corpo, que seria da parede ali, né? Multiplicado pelo ΔT. Agora preste atenção. Esta grandeza... Que grandeza, Danilo? Força vezes ΔT. Tá vendo aquilo ali? Força vezes ΔT. Isso aqui eu vou chamar de impulso. Meu, faz todo sentido esse nome, né? O impulso depende da força? Depende. Mas também depende da variação da quantidade de movimento. Da variação de tempo. Quer dizer, quanto mais tempo você aplica aquela força, mais impulso você dá para o corpo. Danilo, impulso é uma grandeza vetorial? Sim. Portanto, ele tem módulo, tem direção e tem sentido. O módulo está escrito força vezes tempo, tá? Newton vezes segundo. Esse é o módulo do impulso. Newton vezes segundo. Direção e sentido, Danilo? Os mesmos da força. Mesmos da força. Tranquilo? Beleza? Daqui a gente chega, então, no item 1.3. O item 1.3, pessoal, na verdade, é o desfecho, caiu a caneta. É o desfecho do que eu acabei de falar, chamado Teorema do Impulso. O Teorema do Impulso é o que está basicamente escrito aqui na tua frente, ó. O impulso de um corpo é igual à variação da quantidade de movimento. Percebem? O impulso que se aplica num corpo é a variação da quantidade de movimento. E veja como tem sentido com a lei de Newton. Gente, quando é que o impulso vai ser zero? Quando não tiver força. Se não tem força, não tem variação de velocidade. Não tem aceleração. Quanto maior a força, o impulso está diretamente relacionado à força. Quanto maior a força aplicada no corpo, ou quanto mais tempo essa força é aplicada, maior vai ser a variação de velocidade desse corpo. Esse corpo vai acelerar durante mais tempo e vai acabar tendo uma variação de velocidade maior. Tudo
fazendo o mais perfeito sentido, o mais harmônico dos sentidos. Tudo bem? Beleza? Gente, eu vou usar o teorema do impulso, eu vou usar o princípio da conservação da quantidade de movimento para poder analisar agora a parte que é o filé mignon da aula. Tá? Embora a gente tenha bastante exercícios que trabalham com tudo isso, vocês vão ver nas aulas, na aula de exercícios, os exercícios mais chatos que tem são os exercícios que envolvem colisões. E para estudar colisões, a gente vai ter que dividir as colisões em categorias. Colisões ideais e colisões reais, para variar, né? Essa idealidade da colisão tem a ver com a capacidade dessa colisão dissipar ou não energia. Quando ocorre uma colisão entre dois veículos, que é um evento extremamente feio, você escuta um barulho, o carro deforma e muitas vezes sai faísca. Isso tudo é energia liberada da colisão. Essa energia liberada faz com que a colisão seja uma colisão não perfeitamente elástica. Nos sistemas ideais, a gente vai imaginar que a energia do sistema se conserva. Aí a gente vai trazer uma abordagem energética também. Esse é o item 2, que é o estudo das colisões. Beleza, pessoal? Então vamos começar. Agora, a gente vai usar o teorema do impulso e o princípio da conservação da quantidade de movimento para poder, então, estudar as colisões. As colisões são eventos que ocorrem entre corpos que estão se movimentando relativamente um ao outro, né? Pode ser que um esteja em movimento e o outro parado, ou os dois em movimento, mas existe um movimento relativo. Há um choque, e a partir desse choque, esses corpos passam a desenvolver velocidades diferentes, tanto no módulo, como na direção, como no sentido. Então, dentro desse evento, a gente, para poder entender a dinâmica do processo, a gente vai usar tanto o teorema do impulso, como o princípio da conservação da quantidade de movimento. Para isso, vamos imaginar uma situação então, gente. Temos aqui dois corpos, VA e VB, corpo A e corpo B com as suas velocidades, tá? Cada um tem a sua massinha, beleza? E aí, esses dois corpos vão colidir e a partir da colisão vão desenvolver novamente velocidades velinha A e velinha B. Eu coloquei aqui uma colisão unidimensional, mas eu insisto que a gente vai trabalhar nos exercícios, a gente tem alguns desafios que eu coloquei ali, de colisões em duas dimensões. Aí a gente entra com todo o aspecto vetorial. Vamos tentar entender o conceito. Física é conceito. Se você entende o conceito, você consegue ler a questão. E isso vai te desenvolver melhor. Então, olha só. Eu tenho uma situação aqui que é o seguinte. Lembra que o princípio da conservação da quantidade de movimento, ele diz que numa colisão a quantidade de movimento se conserva. Só que tem um problema. Para você conseguir fazer essa consideração, você tem que dizer claramente que o nosso sistema... Quem é o meu sistema, Danilo? São os dois corpos A e B. Esse sistema precisa ser isolado. Se o sistema não for um sistema isolado, eu não tenho como aplicar a conservação da quantidade de movimento. Acabou a aula aqui, galera. Basicamente é isso. Acabou a aula aqui. Ou seja, eu preciso trazer uma possibilidade de aplicar o princípio. Tá? E o princípio ele diz, o sistema isolado é aquele livre de ação de forças externas. Danilo, essas forças externas para não agirem no corpo é fácil ou difícil? Depende da situação. Por exemplo, como é que eu vou tratar uma colisão entre dois corpos, tipo caminhão e um carro, como um sistema isolado? O sistema caminhão e carro estão livres da ação gravitacional? Não, então eu não posso considerar o sistema isolado. Aí você fala, então como é que eu vou trabalhar com a colisão se eu não tenho isso? A gente tem uma sacada, e na verdade não é bem uma sacada, é uma coisa que acontece na natureza. O que eu vou contar para vocês aqui não é uma mentira, é uma aproximação muito bem feita, que me permite fazer com que um caminhão e um carro possam sim ser considerados sistemas isolados. Qual que é a brincadeira? Pensa comigo. No momento em que houver a colisão, você concorda que tem uma força que um corpo exerce no outro? E o que o teorema do impulso fala? Ele fala que a força dividido pelo ΔT, ou melhor, dividido não, vezes ΔT, é igual à variação da quantidade de movimento. Né? Lembrando que como impulso é força vezes variação de tempo, eu só abri ali. E aí é que está a sacada, veja só.
Essa força, ela tem uma característica importante. Ela varia muito rapidamente. E geralmente tem um valor de alta intensidade. Danilo, alta intensidade quanto? Por exemplo, vamos imaginar de novo o exemplo da colisão entre dois carros. Será que a força gerada naquela colisão é maior do que as forças peso, por exemplo, dos corpos? Certamente é. Essa força varia tão rapidamente, de uma forma tão intensa, que o valor dela é muito maior do que o das forças externas. Então lembrar que essa força é uma força interna que existe, e essa força interna ela pode ser considerada muito maior do que as forças externas. Qual a consequência imediata de eu dizer que o impacto da colisão é muito mais forte do que as forças que estão agindo de outra maneira no corpo? Eu passo a ter um sistema livre da ação da força externa. A força externa é tão pequenininha que a influência dela no meu evento é desprezível. Essa é a sacada. Então, eu tenho uma situação aqui que toda colisão será considerada um sistema isolado. Toda colisão será considerada um sistema isolado. Qual é imediatamente a consequência disso? Então vamos escrever aqui, ó. Toda colisão é um sistema isolado. Qual a consequência imediata disso? Vamos anotar aqui, ó. A quantidade de movimento se conserva. Ou seja, imediatamente a gente traz a seguinte situação. Quantidade de movimento antes igual a quantidade de movimento depois. Tá? E isso para as colisões entre corpos grandes. Então eu saí de um plano teórico, olha, imagina dois corpos com um sistema isolado. No sistema isolado a quantidade de movimento se conserva. Ok. Eu posso considerar a colisão entre corpos de massas grandes um sistema isolado? Pode. Porque o impacto da colisão tem forças muito maiores geradas lá dentro e essas forças fazem com que as possíveis forças externas possam ser desconsideradas. Tudo bem? Então, isso aqui a gente resolve demais. Uma porrada de exercício, gente. Só que tem um outro aspecto que a gente precisa pensar, que é o problema da energia. Essa é uma situação complicada, porque nós sabemos que uma colisão real, ela vai dissipar energia. Só que na física a gente estuda sistemas reais, mas também estudamos os ideais, certo? Então, para que a gente possa trabalhar com energia, nós vamos ter que fazer uma divisão bem didática sobre as colisões. Então vamos escrever aqui assim, ó. Colisões. Deixa eu colocar mais para cima aqui. Colisões e energia. Tá? Para falar das colisões e energia, a gente vai fazer o seguinte. Vamos falar um pouquinho da colisão perfeitamente elástica. Para você tentar imaginar uma colisão perfeitamente elástica, pensa numa situação que não é real, tá? Eu vou jogar uma bolinha de tênis na parede. Ela vai bater na parede, a parede vai trocar força com ela e ela vai voltar. Se essa bolinha bate na parede e volta, ela tem uma variação de quantidade de movimento, certo? Mas imagina, por exemplo, que a velocidade dela ficou igual. Ela vai com 2 e volta com 2. Aí você para pensar assim. Ela tinha uma energia cinética antes da colisão. mv² sobre 2. Quando ela volta com a mesma velocidade, você não pode dizer que a energia dela foi mantida constante? Você concorda que isso é humanamente impossível?
Se isso fosse possível, pessoal, eu soltaria uma bolinha de tênis aqui, ela ia ficar pingando e voltando na mesma altura para sempre. Porque a colisão faz com que no momento em que haja o choque, há uma dispersão de energia na forma de som, poc, a bolinha bate e volta, poc. E cada vez ela volta para uma altura menor. Então a colisão perfeitamente elástica, ela não existe, mas em algumas situações a gente vai considerar. Situações mais complexas a gente deixa ela elástica perfeitamente para deixar o problema mais simples. Então aqui eu tenho que a energia mecânica do sistema, se conserva. Tá? É a colisão ideal. Agora, eu tenho colisões cuja energia é perdida. Essas eu tenho colisões assim. Nessas colisões, a gente vai classificá-las em duas categorias. Você tem a colisão elástica e tem a colisão inelástica. Tá? A colisão elástica é uma colisão em que há uma dissipação de energia. Então, por exemplo, a bolinha bate na parede com 2 metros e volta com 1,5. Ela perdeu velocidade. Há uma perda de energia do sistema. Tá? Há uma perda de energia do sistema. Tá? E a gente tem as colisões chamadas inelásticas. As colisões inelásticas são colisões assim. Imagina uma situação em que você tenha 2 corpos, um corpo está parado, o outro vem, ele bate e gruda. Quando ele bate e gruda, os corpos podem continuar andando, né, durante um certo intervalo de tempo, e aí, ou se a superfície tiver atrito, eles podem parar ou podem continuar de eterno. Nesse processo, você também vai ter uma perda de energia, tá? Aqui há perdas de energia ou transformações em potencial. Por exemplo, imagina uma colisão inelástica em que você tenha um corpo se movimentando e um outro corpo preso numa mola. A hora que o corpo em movimento colide com o corpo, ele gruda e comprime a mola. Existem situações de colisões inelásticas em que você consegue armazenar a energia da colisão. Esse armazenamento vai ser feito, claro, esse armazenamento na forma de potencial. Tudo bem. Problema com tudo isso aqui. Esse grau de elasticidade. Vamos falar sobre isso. Grau de elasticidade. Quando uma colisão é elástica, ela pode ser muito elástica, quase perfeitamente elástica ou quase inelástica. Isso vai depender da situação. Para medir o grau de elasticidade, a física criou uma grandeza. Essa grandeza se chama coeficiente de restituição. O coeficiente de restituição, quando você define ele, pessoal, ele parece uma coisa meio esquisita. Você fala, para que eu estou fazendo isso? Você vai perceber a importância do coeficiente de restituição quando você resolve um exercício. Então, para a gente encerrar essa discussão teórica de colisões, conservação da quantidade de movimento, impulso, vamos falar um pouquinho desse coeficiente de restituição e mostrar alguns exemplos de como ele funciona. Tranquilo? Beleza? Então vamos encerrar com a definição do coeficiente de restituição. Então vamos lá, pessoal. Para a gente encerrar a discussão, falta definir o coeficiente de restituição, que, como eu disse para vocês, é uma ferramenta para a gente trabalhar com as colisões, sobretudo as colisões elásticas, né? A gente vai definir um coeficiente de restituição para as 3 situações, embora a gente vai usar com muito mais frequência quando se tratarem de colisões elásticas ou, como na folhinha eu coloquei, parcialmente elásticas, né? Existem, dependendo de onde você vai fazer a questão, de que exercício você vai fazer a questão, a banca examinadora ela vai usar os termos elástica, para perfeitamente elástica,
parcialmente elástica, ou só elástica, e inelástica, aí é o termo comum. Então aí toma cuidado com a terminologia, tá bom? Ah, mas como é que eu vou saber se ele está falando de elástica como sendo elástica ou perfeitamente elástica? É por conta do valor do coeficiente. Então a gente vai definir agora. Bom, a definição ela não tem nenhum tipo de conceito assim especial. Ela é uma definição matemática, mas que a partir do momento que ela é trazida para os exercícios, a compreensão do conceito de colisão fica mais fácil. Então como é que a gente vai definir coeficiente? Vamos escrever aqui. O coeficiente de restituição, primeiro, ele é um número adimensional. Então, coeficiente de restituição. A gente vai simbolizá-lo geralmente pela letrinha E minúscula, tá bom? Bom, o negócio é o seguinte, imagina lá dois corpos, A e B, cada um com a sua velocidade, VA, VB, antes da colisão. Certo? Tá aqui, VB. Quando esses corpos ainda não colidiram, ou seja, antes da colisão, você tem uma velocidade relativa. A velocidade relativa de aproximação. Tá? A velocidade relativa de aproximação. Nesse caso, como os dois corpos estão se dirigindo na mesma direção, horizontal, porém em sentidos opostos, a velocidade relativa de aproximação seria a soma delas. Então você teria aqui VA mais VB. Tudo bem? Tá. Essa velocidade eu vou chamar de VAP. Tá bom? Velocidade relativa de aproximação. VAP. Aí esses corpos vão colidir, vão se chocar um com o outro. Então, desenho de novo. Só que agora, com velinhas, tá? Colisão, conservação da quantidade de movimento, pode ter ou não perda de energia, como a gente viu aqui. Então eu tenho a situação depois. Tá aqui o corpo A e o corpo B. Vou fazer aqui um enfeitinho, né? Ó. Pronto. Aqui e aqui. Tá bom? Nesse caso, eles também vão ter um em relação ao outro uma relativa. Aí eu vou chamar então de velocidade relativa de afastamento. Tá? Nesse caso, a velocidade relativa de afastamento vai ser V'A mais V'B. Vamos lembrar que a ideia de velocidade relativa, ela depende muito de como os corpos estão andando. Então, se os dois corpos estão andando na mesma direção e mesmo sentido, a relativa é um menos o outro. Se os corpos estão se movimentando na mesma direção, porém em sentidos opostos, você tem um mais o outro. Essa velocidade eu vou chamar de VAF. AF. Tá bom? E aí eu tenho então um VAP e um VAF, certo? O que eu vou fazer? Eu vou definir o coeficiente de restituição como sendo a velocidade relativa de afastamento dividido pela velocidade relativa de aproximação. Acabou. Veja que como é uma divisão entre dois termos que têm a mesma unidade, ele vai te dar um número adimensional. Agora, você pode ter situações distintas. Veja qual é a situação. Pensa comigo, ó. Pensa numa situação assim. VAF igual a VAP. Então imagina que os corpos colidem, antes da colisão eles têm uma velocidade relativa, depois da colisão eles têm uma velocidade relativa que é igual à anterior. Se não há uma mudança de velocidade relativa, o nosso coeficiente de restituição é 1. Tudo bem? E aí a gente traz uma novidade. Por quê? Toda vez que o coeficiente de restituição for 1, ou seja, que a velocidade relativa se conserva, significa que a colisão é perfeitamente elástica. Ah! Vamos anotar aqui, ó, E igual a 1. Pronto. Então, se ele fala para mim que uma colisão tem E igual a 1, significa que a velocidade relativa é a mesma antes e depois da colisão. Tranquilo? Ah, e aí ela passa então a ser uma colisão onde a energia se conserva.
Entende? Quer dizer, uma grandeza que você simplesmente define de uma maneira meio estranha acaba te dando uma boa dica se aquela colisão é uma colisão ideal ou não. Porque a colisão ideal ela é caracterizada por ter uma conservação não só da quantidade de movimento, porque a quantidade de movimento ela se conserva em todas as colisões. São sistemas isolados. Mas a colisão perfeitamente elástica, além de ter a conservação da quantidade de movimento, ela tem a conservação da energia valendo também. Beleza? Tá, outras situações que podem ocorrer. Quando a colisão perde energia, dissipa, essa energia dissipada vai acabar influenciando na energia final dos corpos. Né? Se você pensar na energia do sistema antes e pensar na energia depois, a energia depois é menor. Então você tem uma situação em que o VAF, o afastamento, é menor do que a aproximação. Pensa numa divisão entre dois números AB, em que o de cima, o A, é menor que o de baixo. Toda vez que você divide um número pequeno por um número grande, não vai dar tipo 0, alguma coisa? Então eu tenho um E variando de 0 a 1. Pronto. 0,3, 0,4, 0,7. Quanto maior for o E, mais próximo da perfeição ela é a colisão. No que sentido? Conservação da energia. Tá certo? Ah, então nesse caso, para as colisões elásticas, como eu escrevi, ou como está na folhinha, parcialmente elásticas, você tem o E valendo entre 0 e 1. Tranquilo? Quando é que a colisão é inelástica? Quando os corpos grudam um no outro. Grudou, não bateu e voltou. Ah, vê. Peraí, mas se os corpos grudam um no outro, vocês concordam que o afastamento deles é 0, a velocidade relativa? Porque um passou a se movimentar junto com o outro. Se um passa a se movimentar junto com o outro, é como se um estivesse dentro do outro, um em relação ao outro está em repouso. Você passa para o referencial inercial. Nesse caso, se o VAF for 0, o E é igual a 0. Quando o E é igual a 0, eu tenho uma colisão inelástica. Então, Danilo, como é que eu posso definir colisão inelástica do ponto de vista nerd? Colisão inelástica é colisão que tem coeficiente de restituição 0. Então, se eu jogo uma massinha, daquelas massinhas de criança na parede, e ela gruda, isso é uma colisão com coeficiente de restituição 0. Olha como eu sou nerd, tá vendo? Vocês também querem ser nerds, não é? Estão sendo, certo? Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa definição. Ó, isso tudo aqui não vai fazer sentido nenhum se você não entrar na aula de exercício. Todas essas situações vão ser discutidas. A gente vai aproveitar para deduzir uma fórmula muito louca que relaciona energia com quantidade de movimento. Então, assim, isso aqui, ó, posso falar para você? É 40% do que você tem que resolver na sua vida. Os outros 60% vem na aula de exercício, tá bom? Preparei uma lista bem legal, com 17 exercícios. A gente tem item A, B, C, D. Nós vamos pegar isso aqui e esmiuçar item por item. Tranquilo? Beleza? Então, galera, um beijo para vocês. Espero que vocês continuem estudando. Me reportem. A semana que vem tem novidade, tem surpresinha, plantão de dúvida chegando. Eu estou bolando um formato de plantão de dúvida muito legal, vocês vão curtir pra caramba. É um plantão individualizado. Não é aquela coisa de montoeira em cima de professor. Não vai ser um plantão no Zoom, vai ser um plantão tete a tete. Tá bom? Aguardem aí, eu vou divulgando as coisas do grupo e eu espero vocês na próxima aula. Ó, fique em casa. Beijo!